Perfeito, posso falar? Uh, Boa tarde, pessoal. Pô, é um prazer enorme estar aqui como coordenador, tanto do Simpósio Temático 1 quanto do 2, que vai falar de história didática e o que vai falar sobre memória, né? Para quem não me conhece, meu nome é John Lennon, eu sou graduado em História pela FURG, aqui mesmo, no interior do Rio Grande do Sul. Faço também mestrado em História da Literatura, na área de Letras, também aqui pela FURG, né? Eu pesquiso One Piece, é o meu grande tema de pesquisa, memória em One Piece. Então, por conta disso, que eu sou tão envolvido com a ideia de estudos nerds, geeks, né? E também propus o Simpósio Temático 2, né? Sem mais delongas, acredito que podemos começar já as apresentações. O Aleph era o primeiro, ele pediu para ser colocado para depois, porque está em trânsito, e aí seria a Ana Paula Alves Coelho. Estaria presente, Ana Paula? Ana Paula não parece presente aqui, podemos passar para Alice Sofia, já no simpósio temático 2. Alice está presente, né? Olá, estou. Perfeito, Eu Alice. vou para a Tens a apresentação aí? apresentação. Eu tenho um slide. Eu só vou pedir desculpa de antemão, porque eu tô com um probleminha no meu computador, aí talvez fique travando um pouco minha voz, sabe? Tranquilo, qualquer coisa Vou ligar eu minha te dou o câmera, que retorno. é. Certo, certo. Vou projetar aqui. Vê? Não aparece aqui Não ainda. sei se dá pra ver, que pra mim não tá. Vou tentar na tela cheia. Agora deu certo. Qualquer coisa, eu não consigo ler o chat, mas só falar que dá Tranquilo, eu certo. vou te avisar quando faltar um minuto, pode ser? Tá, certo. Eu vou cronometrar para também não ter o risco. Pode começar? Pode começar sim. Ah, bom, uma das primeiras lições em história, seja a nossa formação, é de que o e mesmo indispensável, o tempo, além de ser aquilo que também é alvo de estudo. Ver que ao longo das ações passando, a concepção do que é o tempo, ela muda, né? Formas, né? Na Grécia Antiga, o tempo tinha uma associação muito íntima com os deuses, por exemplo. Enquanto que hoje, de tempo, na contemporaneidade, como social e pragmático, né? Dentro dessa Alice, só um momento. entendido, Tá cortando muito a tua fala. muito, então eu acho que eu vou entrar na sala pelo meu celular e deixar o indicador, que é onde ele está. Tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Vou entrar na sala, deixar ligado lá. Tá dando certo agora?
Creio que sim, vai falando, pra gente ver se vai travar. Pronto, tá no celular. Eu começo tudo de novo ou continuo? Pode começar tudo de novo. Pronto, tudo de novo. Beleza. Tá projetando. Ok. Ah, quando a gente entra na graduação em História, isso seja tanto na licenciatura como também no bacharelado, uma das principais lições que nós aprendemos é que o tempo ele é algo imprescindível e indispensável para o trabalho do historiador, né? E além de ser aquilo que melhor caracteriza o ofício dele, também é passível de ser historicizado, né? Ou seja, de ser alvo de estudo, né? Ao longo da história, né, da história da humanidade, das culturas e gerações, o tempo ele é mobilizado de várias formas diferentes, né? Na Grécia Antiga, a gente vê que o tempo ele tem uma forte associação com os deuses, né? Enquanto que hoje, na contemporaneidade, a gente pode resumir a nossa relação com o tempo de forma a pensar no lado comercial e muito cronológico e pragmático, né? Dentro dessa percepção do tempo, a gente também tem a noção de uma divisão tríplice, né? O tempo ele é comumente dividido em passado, que é o principal foco do historiador, presente e futuro, que também esses dois últimos podem ser alvos de estudo, né? O passado, o presente e o futuro como uma noção de percepção, ou seja, como que essa questão do presente e do futuro ela é mobilizada por culturas anteriores, né? Aquilo que está no passado. Bom, dito tudo isso, né, eu posso me apresentar mais formalmente, né? Eu sou prazer, né? Eu sou Alice Sofia do Nascimento Lopes. Eu sou estudante da graduação em licenciatura em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. E o meu objeto de pesquisa, né, fazendo jus também a uma revista, por se tratar de um conteúdo geek, é justamente nomeada, né, Possuídos pelo Tempo, a reverberação do contexto de Guerra Fria no filme Possessão, 1981, do diretor André Zulawski, né? Então, a minha pesquisa, né, o que eu me debruço sobre é justamente como o filme Possessão, ele retrata e ele, de certo modo, está inserido nesse contexto de Guerra Fria e como que ele se relaciona com tudo isso, né? E tendo em mente justamente essa pequena introdução que eu dei sobre o tempo, né, sobre como que o tempo ele é mobilizado de diversas formas e sobre a pesquisa a qual eu faço jus, a gente pode se questionar alguns aspectos dessa obra que eu trabalho, né? No caso, o filme Possessão, de 1981. Começando pelo título, né? O nome do filme é Possessão. A gente pode se perguntar o seguinte, tá, mas possessão de quê, né? Porque a palavra possessão, ela indica a questão do possuir algo, né? Também do ser possuído. Então, o ser possuído é aquele que perde a individualidade, a vontade e o controle do seu próprio corpo, né? Dos seus pensamentos, das suas vontades e dos seus atos. Então, querendo ou não, só com esse nomezinho dado ao filme, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que a gente espera de uma obra desse tipo, né? Tendo em mente, por exemplo, alguns aspectos cruciais, né, que eu separei para ver a questão do possessão. É um filme que foi lançado, como eu disse, em 1981, e isso é um detalhe muito importante. Foi filmado na Europa, em Berlim Ocidental, né? É um filme franco-alemão, com direção do André Zulawski. Tem um pouco mais de 2 horas e é um filme de terror com uma classificação indicativa para 18 anos, né? Ele também conta com a participação de alguns atores importantes, né? Como o Sam Neill, que está em Jurassic Park, e da Isabella Adjani, que por conta desse filme se torna um ícone mais futuramente. Bom, tendo em mente justamente esses aspectos do filme sendo ressaltados, especificamente o ano de lançamento e a questão do lugar em que ele foi filmado, a gente já parte para um entendimento um pouco mais profundo sobre o próprio século XX, interligando aquela introdução que eu dei sobre o próprio tempo, né? Quando a gente pega essa divisão tríplice que a gente dá à zona temporal, né, em passado, presente e futuro, a gente vê que essas percepções de futuro, especificamente do futuro, no meu trabalho, no caso, elas são algo, como eu disse, que mudam com o passar do tempo, né? E o século XX, querendo ou não, também está inserido nessa zona, né? A primeira metade desse século, ela é constantemente associada
a elementos utópicos, né? Então, na primeira metade do século XX, por volta até mais ou menos 1945, o futuro ele é imaginado como algo extremamente bom, né? Algo de bom espera a gente lá para frente, né? Isso vai tanto de uma percepção como eu acredito no futuro, como que também eu atribuo a esse futuro uma confiança, né? Eu acredito e confio que o futuro será bom mais futuramente. Com a transição e com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, isso de 45, 46, a gente já vê uma mudança de comportamento. A percepção do que é futuro, especificamente permeada pelo contexto da Guerra Fria, que, diferentemente da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, se dá muito mais por aspectos simbólicos, não que os físicos, né, e as guerras diretas não tenham existido durante a segunda metade, mas os aspectos simbólicos, eles são muito mais proeminentes, né? Essa incerteza e essa credibilidade, confiança que na primeira metade era tão oriunda desse futuro, na segunda metade ela se perde. E querendo ou não, as obras, né, a arte, ela pega parte desse aspecto, né? Senão está embebedada por ele. Em alguns aspectos interessantes sobre a obra Possessão, o primeiro deles que eu destaco é a experiência, né? Em quesitos narrativos, o filme ele é bem simples, né? É uma narrativa muito simples. A gente acompanha um homem chamado Mark, né? Que é interpretado pelo Sam Neill, que depois de chegar de trabalho, né, em casa, descobre que a sua esposa não o ama mais, né? E quer se divorciar dele, né? O Mark ele meio que enlouquece, ele fica desesperado. E o filme inteiro é ele tentando descobrir o porquê da esposa dele não querer mais ficar em comunhão com ele, né? Então é praticamente essa a narrativa do Possessão. E é um filme que, por se basear em uma narrativa bem simples, né? Se vale muito mais pela experiência, né? Em como essa história é contada, do que propriamente na história em si, por mais que essa também tenha um peso bem interessante. O segundo elemento seria que é um filme justamente gravado e feito de forma brusca, né? E o filme Possessão, ele é um filme essencialmente intranquilo, né? Ele é um filme que nunca para, né? Seja pela atuação exagerada dos atores, seja pelo cenário que também se move constantemente, ou seja pela câmera que nunca para de se mexer. Então é um filme que é carregado de tensão e que faz com que o telespectador, né, no caso quem assiste, também sinta tensão. É um filme desconfortável, né? E isso vem muito, e para exemplificar melhor o que eu estou querendo dizer, vai muito para o terceiro tópico, né? Que é a da fé e do acaso, né? Entre 1h07 e 1h08, a gente percebe que tem um diálogo muito interessante, né? Com a personagem esposa do Mark, que no caso é a Ana, feita pela Isabelle Adjani, né? Ela tem um diálogo que eu vou ler para vocês e melhor a gente trabalha isso. Ela fala o seguinte: a fé e o acaso. Bom, minha fé não pode excluir o acaso, mas o acaso não pode explicar minha fé, né? É justamente fazendo jus àquilo que eu falei para vocês, né? Não existe mais futuro. O futuro ele se desmantela, né? Eu quero acreditar, né, como a Ana faz com as duas irmãs, né? Que seria a irmã fé e a irmã acaso. Eu quero acreditar nesse futuro, mas ao mesmo tempo eu sei que acreditar é se tornar frágil o suficiente para que o acaso desmantele essa minha esperança. Então, trazendo mais de um aporte teórico, né, por mais que eu tenha feito, mas não citado anteriormente, a gente vê que a noção de futuro e progresso, que era tão equivalente na primeira metade do século XX, ela se desmantela na segunda metade, né? Especificamente pela Guerra Fria, né? O confronto, né? O maniqueísmo das decisões, a bipolaridade do mundo, ela gera uma grande indecisão. E se parte bastante até mesmo pela localidade, né? Não somente pelo ano em que o filme é gravado, né? É um filme que é feito na Berlim Ocidental, né? Um muro, né? Você vê no filme, inclusive é um detalhe bem interessante, que o muro de Berlim, ele passa, né? Você consegue ver os soldados, né? As pessoas que tomavam de conta no muro, aparecendo nas gravações do próprio filme. O que gera ainda mais essa noção de mundo dividido. E essa divisão, essa incerteza, nos torna pessoas medrosas ou pessoas com medo, né? Por fim, já encaminhando para o final da minha apresentação, que seria um resumo da pesquisa que eu estou em andamento, né? A gente pode perceber que, desde o começo da obra, Possessão, a gente tem, né, só pelo título mesmo, o que seria uma dica, por assim dizer,
do que se esperar, né? É um filme que é marcado pela sua localidade, é um filme que é marcado por seus elementos técnicos, pelos seus elementos da própria atuação e também pelo ano, né? A questão do possessão, aqui eu atribuo ao tempo. Não o tempo enquanto uma instância cronológica, né? O tempo enquanto somente o que está no relógio, mas o tempo enquanto uma experiência, enquanto aquilo que se vive no momento e me afeta. Então, a relação entre filme e futuro, enquanto o futuro não existe mais por conta das armas extremamente potentes que tanto os estadunidenses como que também os soviéticos desenvolvem para travar seus confrontos, mesmo que somente em tom de ameaça, mas às vezes em tom físico, gera justamente esse desmantelamento da esperança, né? Eu quero ter fé, mas o acaso não permite que eu tenha fé, né? Então, de fato, só para finalizar a minha apresentação, eu fiz um pequeno textinho que eu acho que resume bem todo o contexto, né? A percepção sobre o que é o tempo, especialmente quanto à relação tridimensional, passado, presente e futuro, é algo que muda com o passar das gerações e culturas. O século XX, especialmente em sua segunda metade, é permeado pelo desespero da guerra e pela inexistência do amanhã. Nesse sentido, a obra cinematográfica de 1981, Possessão, é um recurso promissor para se estudar essas marcas de um tempo que não acredita mais em si e nas máquinas, no caso, a Guerra Fria. Então, dito tudo isso, né, eu disponibilizo as referências que eu estou usando na minha pesquisa e agradeço agora pela atenção de todos e fico disponível para comentários, né, indicações e dúvidas. Muito obrigado, Alice. Deixo aberto aí para quem quiser se inscrever e comentar. Eu já aproveito e faço um questionamento, também um comentário. Tu trata muito essa questão do fim do tempo, né? Entendendo que esse filme ele é gravado num contexto e um local muito específico, né? Ele é gravado na Berlim Ocidental, em meio à Guerra Fria. E a própria gravação desse filme, as instabilidades desse filme, essa câmera que se mexe, essa tensão do início ao fim, refletem também a própria historicidade do que está acontecendo, né? O filme ele não cria uma camada para fugir do que acontece na realidade, mas ele emerge e ele absorve o real e o concreto que rodeia ele, né? E aí eu te pergunto, se na tua análise tu chega a considerar o casal também enquanto um refletor dessa disputa que vem acontecendo entre o mundo ocidental e o mundo oriental, né? Entre os soviéticos e os americanos, né? Entendendo esse casal também como um casal que está dentro dessa inexistência do amanhã, né? Já que a grande premissa, pelo que tu contou, é esse casal que não vai mais estar em comunhão e essa procura e essa busca de tentar entender o porquê, né? Aí me veio isso à mente. Queria saber o que tu acha. Ah, bom, sim, sim, eu acredito piamente de que você pode também entender esse contexto, né, da Guerra Fria, não somente pela forma, né, pela ambientação que o filme acolhe e se situa, mas também pela zona mais íntima, né? Inclusive, um detalhe muito interessante do filme, que de certo modo não é uma certeza, mas é quase uma confirmação que ele mesmo faz, é que no iníciozinho do filme, né, é dito que o Mark, né, o feito pelo Sanil, ele passa muito tempo fora de casa, né? E talvez tenha sido isso que meio que deu margem para a mulher querer se divorciar dele. Mas muito mais interessante do que isso seria um aspecto quanto ao próprio emprego do Mark, né? Não é dito, como eu disse explicitamente, mas fica subentendido que o Mark ele trabalha para a zona ocidental como um espião, né? Um espião que se envolve com os soviéticos e, portanto, adquire informação. Então, entre aquela questão, como eu disse, da própria dicotomia, né? É um filme que se faz muito tenso por essa divisão, né? A questão também do maniqueísmo, né? O bem contra o mal, independente se o bem é Estados Unidos ou União Soviética, ainda existe essa escolha de lados, né? A questão também uma interpretação muito interessante que algumas pessoas têm desse filme é sobre a questão do doppelganger, né? Do duplo, né? Querendo ou não, ele se vale muito também, né? O duplo da Ana, né? Você vê a Ellen, né? Que é o duplo dela, com uma instância perfeita de luz. Então, isso interfere também no casamento, né? A Ana enquanto a esposa imperfeita, então essa dicotomia sendo apresentada no filme. Então, você pode sim ver um reflexo da política dessa forma, seja
pelo emprego do Mark, né, como sendo um espião, né, que é próprio do contexto de Guerra Fria, muito, inclusive, vai inspirar, né, o James Bond, mas também a questão do comportamento dos personagens, né, em que momento cada um deles representa. Então, sim, e só para complementar minha fala, eu poderia até dizer que não somente dentro do casal fechado, né, não só entre o próprio Mark e entre a própria Ana, mas também a gente mais futuramente vai descobrir no filme, né? Isso é um spoiler, mas eu acho que como é um filme muito antigo, né, da década de 80, acho que não pode ser considerado necessariamente um spoiler. Mas mais futuramente a gente vai descobrir que existe um monstro, né, na história. O possessor, ele tem um monstro, né? De toda a narrativa, o monstro, esse alienígena, coisa assim, não se sabe ao certo, ele é o que menos aparece. Mas quando ele aparece, a gente faz algumas interpretações interessantes, né? A Ana, primeiramente, ela se vê encantada por esse monstro, né? Ao mesmo tempo que ela quer estar com o monstro, ela também quer estar com o marido dela, né? Essa incerteza constante. E esse monstro, né? Ele não é qualquer monstro, né? Fisicamente, né? O design dele não é um design qualquer. É uma besta meio gosmenta, né? E que constantemente fica expelindo do seu corpo um líquido vermelho, né? Ele é um monstro meio avermelhado. E algumas interpretações possíveis que podem ser feitas a partir desse design da criatura é de que ele é a própria guerra, né? Você vê que ao longo da narrativa, a Ana ela mata pessoas, né? Ela assassina pessoas e com os corpos dela dá de alimento para o monstro, que se torna cada vez mais humano, mais humanoide, né? Então você pode fazer isso uma associação com a guerra, né? O monstro seria a guerra que consome corpos e que se torna cada vez mais relacionado com o que é ser humano, né? Será que o que caracteriza a humanidade não é essa violência exacerbada? Então seria também uma forma de você entender o aspecto político a partir daquele ente que se intromete no casamento alheio, que é o monstro, né? Então, acredito que sim. Perfeito, perfeito. Alguém mais teria alguma colocação para fazer? Posso falar? Claro, vai lá. Alice, primeiramente, parabéns pelo trabalho, maravilhoso, maravilhoso mesmo sua proposta. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, no meu caso, eu estudo Oriente, principalmente China e tal, essa questão das noções diferentes de tempo, como é que você descreve seria essa diferença de uma noção diferente de tempo ocidental, uma noção de, você está falando ali da União Soviética, da Rússia, não sei, uma correlação diferente com o tempo nesses outros contextos, e a gente pode pensar que as sociedades como sociedades indígenas, sociedades ubuntu, sociedades asiáticas, vão construir relações diferentes. Como é que você descreve essas correlações diferentes? Como é que você pensa esses processos? Eu acho que isso... Eu também sou historiador, então acho que isso é uma chave importante, porque cada sociedade vai construir sua própria correlação, sua própria correlacionalidade com o tempo. Se pudesse falar um pouquinho mais disso, tá bom? Parabéns pelo trabalho, obrigado. Primeiramente, eu agradeço o elogio, né? Muito obrigada. E quanto ao tempo, né? Essa percepção, essa dicotomia entre o tempo ocidental e o tempo oriental, eu não sei, não tenho certeza se o filme ele trabalha exatamente com essa noção oriental, né? Até porque é um filme que traz muita questão da família ocidental. Então, o tempo que ele se porta é o tempo do Ocidente. Mas eu não acho que o tempo do Ocidente, nesse caso, na própria narrativa, ele se difira, né, do tempo oriental, porque a instância é a mesma, né? Esse oriental, que aqui pode ser entendido no caso do filme, enquanto soviéticos, né, versus estadunidenses, ele seria uma zona de desespero para todo mundo, né? Tanto para quem é um cidadão comum na União Soviética ia ficar desesperado, né? Meu Deus, o mundo vai acabar, como que também pessoas do lado ocidental, isso tanto da questão da Berlim, né? A Berlim é uma zona do mundo inteiro naquele contexto muito, muito intensa, né? Porque, digamos, é o marco dessa divisão. A União Soviética, né? Os Estados Unidos, mesmo que você tenha Inglaterra e França lá, os Estados Unidos ele é o maior ícone, então é uma divisão muito explícita naquela região. Então, enquanto um tempo oriental, o que eu posso dizer é que ele possivelmente é entendido, sim, da mesma forma desesperançosa. Claro que as culturas, elas mudam, né? E um aspecto ou outro pode mudar,
Mas quanto ao próprio filme, a Zona de Medo, na Zona Oriental, deveria sim ser muito parecida com a do Ocidente, né? Já que é uma situação que pega a influência do mundo inteiro, né? Tem ligação com o mundo inteiro. Eu não sei se eu respondi muito bem a pergunta, mas acredito que seja isso. Mais alguma? Muito obrigado, Alice. Vamos então para Cauã de Quadros. Presente? Opa, tudo bom? Cauã, tem sua apresentação aí? Tenho, só um momento para eu organizar, ok? Claro. Muito. Espera aí um momento, vou ajeitar aqui. Bom, voltando, eu vou iniciar aqui. Bom, gente, posso começar? Claro, vai lá. Claro. Eu queria agradecer desde o início pela oportunidade. Meu nome é Cauã Quadros, eu sou estudante da FURG, faço artes visuais e licenciatura. Essa pesquisa, ela está no início ainda, mas eu consegui recolher o máximo de informações que eu consegui sobre ela, porque me chamou muito interesse. Foi uma pesquisa que começou, como toda pesquisa, ela começa pela curiosidade, né? E a gente vai comparando as coisas e acaba encontrando coisas bem interessantes por trás, né? O nome do projeto é Entre a Cruz e o Caderno, Narrativa e Iconografia Católica em Death Note. Para começar, eu vou falar um pouquinho da metodologia. A pesquisa foi realizada por meio de uma abordagem qualitativa e interpretativa, com base em Greimas, que é um escritor que vai falar sobre a semiótica, e o método iconológico de Klonovsky, historiador, que vai realizar a interpretação dos objetos artísticos, a interpretação dos objetos decompondo, né, como eles eram anteriormente na história. Eu vou começar para falar sobre o caderno, O Fruto Proibido e o Livro da Vida. Bom, Death Note dispensa apresentações sobre a obra, né, que é um anime extremamente conhecido no mundo inteiro. E por ele ser conhecido no mundo inteiro, eu acredito que ele também compartilha muitas coisas que são globais, assim, né, que estão muito presentes na obra. Eu acredito que a presença da iconografia e da iconografia católica e também até mesmo de uma narrativa cristã acompanha o anime de certa forma. Para começar com o Caderno da Morte, o Death Note, ele pode cruzar paralelos com o Fruto Proibido de Gênesis e o próprio Livro da Vida, que é visto em Apocalipse na Bíblia. E, como vou começar aqui, Death Note, literalmente, quer dizer Caderno da Morte, e nós temos a presença na Bíblia de O Livro da Vida, que seria, né, indo para o inglês, o Life Note. Esse livro ele é descrito em Apocalipse e em João, que é literalmente o inverso do que o Caderno da Morte seria, que é o livro em que todos que estão escritos estão
ao lado de Deus e conseguiram ascender aos céus e não caíram para o inferno, enquanto quem tem o nome escrito no Death Note é morto, né, de qualquer forma. Então, eu acredito que um é o inverso do outro. Sobre o fruto proibido, eu acredito que o Death Note, ao cair do céu, né, ao cair do seu mundo dos Shinigamis até a Terra e o Light pegar, seria uma referência ao fruto proibido de Adão e Eva. Pois, conforme o Light Yagami vai utilizando o caderno, ele vai sendo, entre aspas, corrompido pelo poder que o caderno dá. E com isso eu vou falar sobre a abertura. A abertura do anime, ela vai nos mostrar essa imagem aqui, que é o Ryuki, o Shinigami, entregando a maçã ao Light, fazendo um paralelo gigantesco com a criação de Adão do Michelangelo, que é uma obra católica que está na Capela Sistina. E também podemos analisar uma citação de Gênesis, que é o seguinte: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso é dito pela serpente. Sereis como Deus é algo muito interessante nessa fala quando se compara a Death Note, pois o que Light Yagami quer, a partir do momento que ele tem posse do caderno, é ser o Deus de um novo mundo, né? Então é como se os olhos dele se abrissem a um potencial e a um poder tão gigantesco que ele quer ser como Deus, sabendo o bem e o mal e acreditando fazer o bem, né? De certa forma. Aqui na imagem nós também vemos Light Yagami com asas, simbolizando uma figura angelical. Durante o anime todo, o Light Yagami ele vai ser comparado, ele não vai ser comparado, mas tu consegue traçar fractais e paralelos entre tanto o anticristo quanto o próprio Satanás, que caiu à Terra. Vamos começar agora com iconografia, né? Durante o anime e durante a primeira abertura, nós podemos analisar a cruz de mesa. Essa imagem da mesa, eu acho que poderíamos traçar um paralelo muito grande também com São Bento, a mesa com o personagem de São Bento, até porque aqui, nessa imagem, a cruz do pescoço dela aparece invertida, tal como São Bento foi crucificado e invertido. E também sobre toda a devoção que São Bento tinha a Cristo, como toda a devoção que a mesa tem ao Light. Aqui é outra imagem do anime, mostrando o orfanato do L, em que a cerca ela é inteiramente fechada com cruzes, de uma maneira que não necessitaria ser, é um recurso estético isso, né? Um monte de cruzes enfileiradas que montam a cerca, né? Que fazem esse movimento. Então, podemos também analisar o artbook do autor de Death Note. O artbook, ele se chama, se não me engano, Blanc Noir, né? Preto e branco, que é o artbook que vai ter muitas artes que o autor fez para Death Note, né? Para fãs, inclusive, na verdade, artes que ele fez enquanto estava na produção e que depois ele disponibilizou em material. Aqui nós vemos a cruz que Light está representando. Não que a cruz seja um símbolo cristão, originalmente cristão, mas aqui ela possui esse círculo em volta dela, que é uma característica de cruz católica. Então a gente consegue traçar um paralelo com o cristianismo aqui. E aqui, na segunda, é claro, acho que eu não preciso nem falar o que esse Shinigami está representando. Ele está literalmente com uma vestimenta papal, uma vestimenta católica, né? Então, aqui nós já vemos bastante as influências do autor, mesmo que ele não vá falar em nenhum momento que essas influências são reais, só que é impossível não conectar uma coisa a outra, né? Aqui também nós vemos a maçã e a cruz. A maçã, o autor ele vai falar que ela é só um recurso estético, só que é muito estranha a forma que a maçã ela é representada em Death Note, até mesmo na abertura do anime, sendo ela uma fruta que vai ser associada ao fruto proibido culturalmente, também associada a afrodisíaco e tal, a sedução. Agora, a cena que
está presente apenas no anime de Death Note, que eu acho que é a mais explícita, assim, sobre toda a narrativa católica e cristã que essa parte do anime vai ter, que é logo antes da morte de L, em que eles estão na chuva e logo em seguida L lava os pés de Light Yagami, assim como Jesus Cristo lavou os pés de seus discípulos antes da Santa Ceia, e que logo em seguida, né, Jesus Cristo foi traído por Judas Iscariote, assim como Light Yagami arquitetou seu plano para matar o L. No cristianismo, lavar os pés é literalmente se pôr, né, em igualdade com quem você os lava. Então aqui lá o L estava literalmente equiparando os níveis deles, e depois ele é traído, né? Na verdade, assim como Jesus, ele já suspeitava de Light. Isso aí também é outra coisa interessante, de como o L, assim como Jesus Cristo, sabia que tinha um traidor ali, só que ele não conseguia provar. A queda do portador da luz, purgatório e canto gregoriano. Aqui é outra imagem da abertura, onde mostra o Light Yagami com os braços estendidos e um anjo despencando atrás dele. Nós podemos também fazer um paralelo entre Lúcifer e Light, porque não que o nome Lúcifer ele vai ser atribuído a Satanás culturalmente, não que isso seja originalmente a função de seu nome, mas Lúcifer do latim significa portador da luz, e light do inglês significa luz. E aqui nós vemos atrás Lúcifer, creio eu, e à frente light, a luz, o portador e a própria luz. Sobre purgatório, eu acho que seria interessante mencionar que aquele que usa o Death Note não poderá ir nem para o céu nem para o inferno. Céu e inferno, aqui eles podem ser atribuídos à lógica cristã, né? E mesmo que eu estou analisando apenas o anime, pois o mangá ele dá a abertura para novas interpretações. Só que no anime não é citado o pós-vida, né? Para onde os humanos vão depois que eles morrem. Só que o que no cristianismo e no catolicismo, por consequência, não é céu nem inferno, seria o próprio purgatório, e aqui seria a queda de Light Yagami, né, a queda da luz, com ele sendo um personagem belo, um personagem que sempre foi muito referenciado como inteligente, como exemplo, sempre se manteve de pé, e no final do anime, né, ele acaba no chão, completamente derrotado. Eu gostaria de pedir permissão também, a orientação, você poderia colocar 2 vídeos para comparar a trilha sonora do anime? Seria possível? Pode colocar. Posso colocar? Vou primeiro colocar a trilha sonora do anime, porque aqui eu vou falar sobre o canto gregoriano. O canto gregoriano é um tipo de musicalidade específica do catolicismo, tá? Que é um canto específico para saudar santos, para saudar o próprio Deus, Jesus Cristo. E geralmente eles são feitos em latim. Eu vou mostrar aqui. Um momento. Eu tenho que sair da apresentação. Não. Estou tendo um problema. Peraí. Achei. Olha, prestem atenção na trilha sonora. Eu não sei se já começou, mas pra gente não tá sendo áudio. Não? Deve ser na transmissão. Cauã, Oi. só para explicar para você, quando você compartilhou a aba, eu acho que você compartilhou a aba sem o som. Você teria que compartilhar de novo a aba compartilhando o som. Provavelmente seria isso que está acontecendo. Como eu faço isso? Eu diria para você
fecha essa apresentação e apresenta de novo, e vai aparecer algum ícone na hora que você pedir para compartilhar o som também. Tenta ver isso, se você consegue. Estão me escutando? Sim, deu para ouvir. Deu para ouvir o som? Deu. Agora vamos para um canto gregoriano católico. Ok? Eu vou tentar... Pera aqui. Eu não vou conseguir abrir, senão vai ser muito trabalho. Todos os cantos gregorianos, eles seguem o mesmo ritmo de musicalidade. Só dê uma olhada. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, Agora é propaganda. só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44, uma plataforma com... Bom, eu vou encerrar aqui, eu vou abrir de novo no slide. Mas, bem, era para fazer essa comparação entre o canto gregoriano, que está presente na obra, e para contextualizar esse canto gregoriano aqui, essa trilha sonora que eu acabei de colocar, ela só é acionada quando o Light Yagami consegue sucesso em algo que ele queria, como em algum plano ou em matar alguém. E o canto gregoriano, ele é direcionado a santos, ele é direcionado a uma figura de divindade, né? Então, quando essa trilha sonora de canto gregoriano, ela só toca quando o personagem Light consegue algum feito, é como se tivesse cantando para ele, como se estivesse conseguindo, né, ser o que ele quer, que é ser o Deus do novo mundo. Que é tipo, cada passo que ele cada passo que ele consegue concluir, a trilha sonora ocorre. E, bom, eu creio que é isso, pelo tempo que temos. Para apresentar. Essas aqui são as minhas referências para o trabalho. Eu agradeço desde já pela atenção. E como esse trabalho está apenas no início de pesquisa, eu agradeceria muito se tivesse algum comentário, se tivesse alguma discussão sobre, e que pudesse iluminar ainda mais essa minha jornada. Muito obrigado. Perfeito, Cauã. Parabéns pelo trabalho. Eu notei algumas coisas aqui, eu queria comentar contigo, ver o que tu acha, né? Claro, vamos conversar. Eu já li Death Note, já assisti Death Note, né? Uhum. E eu gostei que tu trouxe essa perspectiva de uma dualidade entre o bem e o mal, pautada numa fé cristã, uma fé católica, principalmente no anime, né? Então, Sim. Não sei se essa tua pesquisa ela é focada somente no anime. Caso não seja, eu acho que seria interessante investigar as diferenças do anime para o mangá, né? Entendendo que essas diferenças do anime faz parte de uma adaptação
seja para conseguir mais público, seja para dar uma nova abordagem que talvez o mangá não deu, sobre essa ideia de uma moral cristã, uma moral católica, porque é realmente algo muito presente, né? A própria cena do L lavando os pés do Light, que não existe no mangá, mas existe dentro do anime, é uma alusão clara, né? O que pode ser representado também sobre as inúmeras imagens que se colocam do L com quadros católicos, essa ideia do L querer ser o Deus do Novo Mundo, e sempre essa representação do Deus dentro do anime é um Deus católico, é a imagem de Deus, do Deus cristão, né? Eu acho que é interessante pensar por esse lado também, né? No contraposto do anime para com o mangá. Não, sim, com certeza. Eu concordo. Inclusive, a pesquisa, ela começou a partir do anime. Eu tenho completa ciência de que a adaptação, ela vai querer trazer um público maior e também colocar coisas culturalmente conhecidas. Só que é uma coisa que eu creio que essa narrativa de um Deus do Novo Mundo e essa pessoa, né, o Light, que quer ser algo tão grande que no final ele cai, né, ele quer ser tão perto de Deus e no final ele cai para a desgraça, só isso já traça uma narrativa cristã, né, eu creio, que pode traçar muito com Lúcifer, assim como Lúcifer e o Anticristo, né, porque o Light Yagami, ele vai ser a figura que ela vai ser adorada, né, que vai ter aquela parte da população que vai adorar o Kira, que vai considerar ele realmente como Deus, novo mundo, como Salvador, né? Assim como a Bíblia, ela vai falar do Anticristo, que é aquele que vai chegar com um discurso de Salvador e que vai trazer, na verdade, a desgraça na Terra, né? Que vai ser o início do Apocalipse. Mas eu entendo muito bem essas diferenças e por isso que eu quis começar para falar do anime, porque foi no anime que essa presença da iconografia católica, ela está tão presente, né? Tanto no anime quanto no artbook do próprio autor, né? Que eu achei muito interessante o Shinigami com a roupa papal, né? Ali escrevendo os nomes. E eu realmente pretendo avançar essa pesquisa mais ainda. Eu pretendo reler o mangá inteiro também, para conseguir aprofundar ainda mais, porém, realmente, a pesquisa ela foi feita a partir apenas da visão do anime. Tanto que no mangá é citado o lugar em que os mortos eles vão, que é o vazio, né? Que é essa dimensão que é literalmente vazio, o Mu, né? Como o próprio Ryoki diz. Porém, no anime isso não é citado. E como eu interpreto as duas obras como coisas distintas, porque tem coisas em cada uma que são diferentes, eu quis ir por esse lado porque combinava muito mais com a pesquisa. E perfeitamente, eu acho que se a tua pesquisa for apenas focada no anime também, ela está mais do que justificada, né? Esse trabalho dessa iconografia cristã presente no anime não precisa respaldar também o mangá para tu saber se tem ou não. Eu acho que se tu focar só no anime, não tem problema também, mesmo que tu não cite o mangá diretamente, né? Eu acho que essa questão de entender a obra como algo diferente do original é o ideal. Eu digo a mesma coisa sobre quem critica o filme da Netflix, que ela fez o filme, se não me engano. É outra obra, é outro contexto, está buscando outro público, e a leitura tem que ser diferente e não apenas se basear. Exatamente. Deixo aberto para quem quiser contribuir também com o debate, contribuir com comentários. Por favor, Ricardo. Tá mutado. Tá mutado, Luciano. Perdão, eu apertei o botão, mas não foi. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, brilhante, brilhante mesmo. Obrigado, eu não li o mangá, eu só vi o anime é fantástico mesmo.
A minha questão inicialmente era quase a mesma que o John Lennon fez, em relação principalmente a essa intencionalidade. Simplesmente você vai investigar sobre essa questão dessa iconografia do catolicismo, ela tem uma raiz num Japão feudal, na questão do catolicismo no Japão, que depois foi proibido e por aí vai, ou se vai ser um referencial, ou é um referencial moderno, uma idealidade do catolicismo, não sei se nem seria um termo correto para dizer, mas se poderia pensar isso como o Japão hoje enxerga o catolicismo, ou se, e muito mais, se essa questão dessa adaptação do mangá, se o mangá não traça esses elementos, quais elementos que o mangá poderia trazer dessas noções que são culturalmente orientais, de vida, morte, reencarnação, inferno, penalidade, e por aí vai, sabe? Porque as nossas noções de bem, mal, punição, são umas, e as deles partem de outro princípio. Então, essa comparação poderia ser interessante até para você fazer essa ampliação. Não sei, posso até estar divagando um pouco aqui, mas acho que caberia o que John Lennon apontou mesmo, e talvez investigar que catolicismo é esse que os autores estão querendo apontar, né? Seria interessante. Parabéns pelo trabalho, tá bom? Obrigado. Eu acredito que o catolicismo ele vai ser usado muito mais também como um recurso estético, né? Por parte do anime e do mangá. Eu acho que se tiver... eu acredito que não tenha tantas influências do catolicismo no mangá quanto no anime, porém eu acredito que seja muito mais algo estético, algo para ser legal, sabe, para quem está assistindo, tanto que o autor, muitas vezes, quando ele vai ser questionado sobre o porquê da maçã, se não me engano, esse questionamento ele está no Como Ler Death Note 13, né, que é uma edição que o autor fez para colocar ficha de personagem, altura, tipo sanguíneo, para de comer. Eu também tinha algumas perguntas de fãs que eles perguntavam assim, não, por que é maçã, por que tal coisa? E o autor, ele nunca vai responder diretamente que é por conta de alguma influência religiosa, ele vai falar que é por conta de estética. Ele vai falar que a maçã é porque o vermelho contrasta melhor com o sombrio do Ryoki, ele vai falar que é porque tal coisa ficava legal, sabe? Entende? Então, mas eu pretendo avançar essa pesquisa ainda mais, né? Que nem tu falou do Japão feudal, com a proibição do catolicismo. Eu acredito que o catolicismo e o cristianismo em geral eles estão no mundo inteiro, né? Então, eu acredito que existem... Eu não acredito que o catolicismo no Japão ele seja tão diferente quanto o catolicismo em outros lugares, né? Eu acredito que lá a influência do catolicismo, porque o catolicismo como instituição, igreja católica, ele te dá um certo padrão, né, que tu tem que seguir religiosamente. Mas é realmente uma abordagem interessante para pesquisar. Eu agradeço muito a indicação. Só contribuindo também, é que existem variantes, né? Tem o catolicismo ortodoxo, mais ligado para... Exatamente. Esse mais que a gente conhece, mais ligado à América Latina e o Ocidente. E eu acho que cabe tu, como o investigador, como pesquisador, se perguntar, tipo, se isso é só por estética, por que essa estética é escolhida e não alguma outra estética? Tipo, por que uma empresa no Japão, não lembro qual é a empresa que fez o anime de Death Note, escolheu... Acho que é a Shonen Jump. Escolheu atribuir a estética católica, tipo, o que levou a isso? Existe alguma influência? Existe algumas outras obras que trabalham em estética católica que eles possam ter se inspirado? Eu acho que esse é um caminho interessante de seguir. Não, sim, concordo. Estética. Concordo plenamente. E é algo que eu pretendo aprofundar ainda mais. Alguma mais questão? Alguma outra questão? Do contrário, acredito que possamos passar, né? A próxima seria a Emily, mas eu vejo que ela não está online. Então, podemos passar
para o Ricardo, o Eduardo. Tinha outra pessoa que apresentar junto? Não lembro. O Tauan, mas eu acho que o Tauan está em trânsito, não sei se o Tauan vai conseguir apresentar com a gente. Então, a gente vai meio que dividir um pouquinho. Eu posso apresentar minha tela? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Estamos ouvindo, pode apresentar a tela. Quer testar o áudio, Eduardo? Pode falar. Enquanto eu vou Sim, apresentando acho que me ouvem. Todos me ouvem, né? Sim, dá para ouvir. Perfeito. Vocês conseguem ver minha tela? Eu vou tentar, deixa eu ocultar isso aqui, vou tentar passar a parte rápida, porque eu acho que a parte que o Eduardo vai falar tem mais consistência, e eu vou tentar ilustrar, porque a gente passou a semana escrevendo o texto, fechando, montou a apresentação ontem para hoje, aquela coisa de acadêmico, né? Você manda o resumo, aí quando passa você tem que correr atrás de fazer o serviço, né? Bom, primeiramente, eu sou Ricardo Mazeu, apresentei trabalho com meus amigos e também agora o Eduardo Doutor, Eduardo Vitti Antunes, então a Souza de Almeida, nós três somos da Unicamp, linha de pesquisa de estudo das relações Brasil-China no programa de doutorado em Ciências Sociais na Unicamp, com orientação do mesmo professor, que é o professor Antônio Florentino Neto. Eu ressalvo aqui que é importante falar, eu não coloquei na apresentação aqui, mas eu fui bolsista CAPES, o Eduardo foi bolsista CNPq, e o Tauan é professor vinculado ao Instituto Federal do Maranhão, então isso é importante destacar porque, basicamente, são essas instituições que sustentam a nossa pesquisa, né? Bom, esse trabalho é quase não vou dizer um catado, mas é uma junção de várias ideias. A gente viu o evento, a gente acompanha pelo Instagram a revista, e a gente olhou o GTs, como é que a gente poderia se adaptar? A gente tinha muitas ideias sobre, sei lá, Dark Souls, sobre Souls-like, sobre outras obras, só que a gente olhou os GTs e qual que a gente poderia se encaixar. Então surgiu essa ideia de meio que falar um pouco sobre orientalismo, falar um pouco sobre essa questão da adaptação, que eu acho que é um pouco, que é um tema que tá no GT, que está sendo, perdão, está sendo discutido no GT, e entender esses processos, ou tentar entender. E aí eu tenho uma ressalva anterior, meio que quase como uma autodefesa. Eu não sou especialista em estudos geeks ou em estudos de cultura. Eu sou formado em História e meu mestrado é em Ciência da Religião. Minha pesquisa esbarra nessa parte sobre cultura pop e atualidade, por aí vai. O Eduardo também, ele estuda tecnologia, estudou cosmotécnica, cosmovisão oriental, esse debate. O Tauan, especialista em estudos decoloniais e por aí vai. Então, não é a nossa área, tá? Antes de qualquer coisa, em nossa defesa. Começar? O que é o orientalismo? O orientalismo é um discurso de poder que expressa e institui uma relação de dominação hegemônica histórica, conferindo ao Ocidente a autoridade de estruturar o Oriente. Na década, se não me engano, de 1970, 60, 70, não vou me lembrar exatamente, um autor palestino, radicado no Egito e depois nos Estados Unidos, chamado Eduardo Said, vai ser responsável por um livro que é muito famoso, né, aqui, chamado Orientalismo, que vai ser muito influente, principalmente em relação a estudos decoloniais e por aí vai. Ele vai construir essa ideia de que muitas das descrições do Oriente são baseadas na visão que o Ocidente constrói sobre o Oriente. Então, o Oriente que a gente vai ver, que a gente vai observar, é uma construção do Ocidente. Esse propósito é de fabricar um outro imaginário, um outro místico, aquela coisa das mil e uma noites, da aventura, de um outro que é desconhecido. E é sempre para você se colocar, ou o ocidental se colocar, como uma superioridade moral, uma autoridade moral
ou uma superioridade filosófica, e por aí vai. Esse é o primeiro conceito que a gente precisa entender para esse trabalho. Eu não vou trabalhar muito o texto. O segundo conceito é o conceito de campo social, do Pierre Bourdieu. É um conceito, às vezes, difícil de entender ou difícil de trabalhar, mas ele define que um campo é um microcosmo onde existem disputas entre agentes por um capital simbólico, por um capital específico, e o valor desse capital, ou o valor do ilúsio, que Bourdieu vai definir, ele vai estar ligado muito mais ao reconhecimento dos pares. E o Bourdieu vai ter uma enormidade de discussões sobre campos. Eu estudei muito mais o campo religioso, por exemplo, e o campo jornalístico do que o campo da arte ou o campo da literatura, mas por cima, se você entende o conceito geral, você consegue abordar. E um elemento importante é o valor de uma obra em um campo, ele não é facilmente transferível para outro campo. Uma obra de literatura, um autor de literatura, ele não tem o mesmo capital simbólico, ele não é o mesmo referencial no mundo acadêmico ou no mundo publicitário, por aí vai. E cada campo vai ter suas regras, seu jogo interno, seu estabelecimento de poder. Isso é importante. Eu já começo, por exemplo, com Akira. Akira é um mangá da década de 70, 80, uma animação que fez muito sucesso dos anos 80, dos anos 90, e é um referencial. Akira é uma representação de que, se a gente traçar a ideia do mangá, os mangakas como um campo específico, e as animações como outro campo específico, a obra conseguiu sucesso nos dois lados. Haveria até a possibilidade agora, teve rumores que ia ter um live action do Akira, mas não saiu. Mas eu trago outra obra, que é uma obra de literatura clássica, um romance. Essa aqui, por acaso, é a minha pesquisa de doutorado, tá? Que é o Romance dos Três Reinos, que é uma obra datada do século XV, século XIV, século XV, na China, um romance histórico que conta a história de senhores da guerra, isso quase 1000 anos antes. E essa história vai ser adaptada para a atualidade em diversos jogos, mangás, animes. Os principais delas estão aqui na tela, Romance dos Três Reinos e a série Dynasty Warriors. Mas na China, principalmente na cultura chinesa, o Romance dos Três Reinos vai ser uma obra importantíssima. Por exemplo, se vocês... acho que todo mundo acabou esbarrando ou vendo, por exemplo, a Dança do Leão. A Dança do Leão é baseada nas figuras dos Três Reinos, e por aí vai. E aqui eu trago o filme do John Woo, um filme que foi lançado em 2008, que é interessante, porque essa transferência de capital dos campos, se a gente pega o Romance dos Três Reinos, não acontece da mesma forma. E essas obras vão mudando. O filme do John Woo é interessante porque, se você pegarem esse personagem central à esquerda no filme, que seria o Zhou Yu, um general, ele, no romance, ele é retratado quase como um vilão, como uma figura meio mesquinha, invejosa. No filme de John Woo, recente, 2008, ele é tratado como amigo, como alguém generoso, como um aliado. Então, essa transformação das obras entre mídias é um pouco do que a gente até pretende debater, e o romance é um pouco do exemplo disso. O romance, em toda a sua aventura, é sempre isso. Eu, particularmente, estudo uma figura histórica que se torna divina, e aí ela aparece no romance. No romance, ela tem quase um apogeu divino aprendendo o Dharma. E, na atualidade, ela vira até Funko, brinquedo, tudo. Ok? E aí, eu já vou passar para o Eduardo, a gente vai ter a obra da Disney, Mulan, que também é uma obra clássica chinesa, um poema clássico, só que Mulan, ela trata o quê? Ela trata de corresponsabilidade filial, o conceito de xiao do confucionismo, que seria... o Eduardo me corrige a pronúncia, por favor, tá? Não, certo. Mas a ideia de corresponder... O que o Ocidente traduziu como piedade filial, mas é problemático. Mas o poema trata disso. Mas a obra da Disney, tanto o filme quanto a animação,
ela é muito mais centrada na individualidade, nas noções de individualidade ocidentais. E isso é extremamente problemático. Ok? E aí, continuando, eu passo a palavra para o Eduardo. Eduardo pode... Não, tudo bem. Obrigado, Ricardo. Apenas para complementar o que o Ricardo falou sobre o orientalismo, né, o campo dos estudos sobre China, que a gente chama de sinologia, só para que vocês tenham uma ideia, ele é um campo que nasce da curiosidade europeia de estudar a China, né? A Europa, no entanto, ela passa por fases em que ela é sinofílica, ou seja, ela vê a China e a filosofia chinesa, né, como algo interessante, né, de mérito próprio, para uma fase depois sinofóbica, né, onde ela enxerga a China com preconceitos e o campo da sinologia ele vai muito se estruturar em torno dessa, digamos, mentalidade sinofóbica, né, de um momento político, geopolítico, em que a Europa estava ali, econômica, socialmente posicionada para as principais potências europeias para, enfim, né, suas empreitadas coloniais respectivas, inclusive conquistaram a China e tudo mais. Não seria mais permitido que a filosofia chinesa ficasse no mesmo nível que a filosofia europeia. Então, foi um campo que foi construído para demover a filosofia chinesa do mesmo patamar que a filosofia europeia, né? Então, a questão do orientalismo também se relaciona com isso, né? Agora, quando a gente estuda uma outra filosofia, e no caso, né, todo mundo no Taiwan, o Ricardo e eu, a gente estuda filosofia chinesa, nós temos que entender o que é a filosofia chinesa pela filosofia chinesa. Então, o nosso orientador, que é o mesmo orientador, né, o professor Florentino, a ideia é que o Ocidente ele é pautado, né, pela filosofia grega e seus desenvolvimentos subsequentes, mas especificamente pela ideia de uma essência, né, uma essência que vem lá desde o Aristóteles e depois vai sendo ressignificada, ou seja, a essência grega, a metafísica, vira Deus, a alma, direitos inalienáveis do ser humano, etc., enquanto isso, ou seja, cria aquilo que o professor Florentino chama de um indivíduo autônomo, né, um indivíduo que ele tem algo que o define por si mesmo, né? Então, isso não ocorre na China, né? As principais filosofias chinesas, né, a gente pode elencar o confucionismo, o daoísmo, o budismo, eles olham para o ser como uma construção interrelacional, não existe a ideia da essência, da alma, né? Isso chega mais tarde, né? Mas a ideia é que o ser é uma construção interrelacional constante, né? Então, ou seja, você tem o indivíduo interrelacional. Isso, quando olhei, né, me debrucei já há algum tempo sobre as duas versões de Ghost in the Shell, me chamou muita atenção, porque fica claro que tanto a versão animada de 95, quanto o live action de 2017, eles têm diferenças gritantes que apontam para a filosofia chinesa como aquilo que baliza o filme de 95 e depois de uma tentativa de meio que trazer isso e interpretar dentro de um edifício filosófico ocidental no filme de 2017. Eu sei que tem um mangá antes disso, mas não consegui ler ainda. Esse também é um trabalho em desenvolvimento, pretendo fazer isso eventualmente. Mas a gente vê que, acho que primeiro que o Ghost in the Shell, né, depois o Ricardo vai falar sobre a jornada do herói, da heroína, do Campbell, né, nesse sentido, você não encontra isso no Ghost in the Shell de 95, né, é um filme que eu diria que é um tanto complicado, às vezes, de se seguir, né, é uma trama que não pega o espectador pela mão para que ele entenda tudo, né, a Major Motoko Kusanagi, ela também não é uma personagem que faz questão de ser carismática, especialmente carismática, e nem o fim do filme entrega resultados, assim, questões que, sabe, mastigadas para que a gente entenda, né. Então, principalmente o que chama a atenção é Ghost in the Shell, né, ou seja, o fantasma na casca, no fim do filme, espero que, não sei se todos assistiram, infelizmente vou ter que dar um spoiler, mas a Major, ela combate o mestre das marionetes, né, que é um vírus, e no final, basicamente, eles se fundem num indivíduo só, né, que não é nem mais ela, nem mais o mestre das marionetes, né, o que é um fim estranho, né, meio anticlimático, se for pensar, né, ele foge do maniqueísmo, né, porque, digamos assim, o mestre das marionetes não era vilão, ele estava ali tentando existir e estava se contrapondo a outros interesses sociais, por isso que
ela tinha que combatê-lo, né? Ela está ali, é uma funcionária pública, basicamente uma funcionária pública androide e armada, que, enfim, o trabalho dela é isso. Mas na versão de 2017, tudo isso é meio que deixado de lado, né? A Major, ela procura, pela sua origem prévia, né? Ou seja, sua existência prévia, né? Antes dela se tornar um androide, né? Ela embarca nessa jornada, que aí vai, enfim, toda uma conspiração envolvendo corporações, que, enfim, é um tanto clichê, que isso não existe na versão de 95, né? Ela vai, então, atrás desse vilão, que é o chamado Kuzi, né? Que está tentando, enfim, perturbar a ordem, e, eventualmente, ela descobre que ela e esse outro personagem, eles eram, enfim, praticamente um par romântico, né, no passado, e moral da história é que no final do filme eles mantêm as suas identidades enquanto, enfim, é tudo uma questão de vamos eliminar as pessoas ruins do sistema, que ele depois se corrige. E se existia um potencial de inter-relação entre a Major e o Mestre das Marionetes, aqui isso não existe. Não existe um novo ser sendo criado digamos, essa relação que ela estabelece com o Kuzi, né? Tanto que ele, durante o filme inteiro, o vilão, ele sempre pauta por uma questão essencialista. Estou aqui para defender minha individualidade, meu self, né? Ele até chega a falar para a Major, falando, eles podem ter a sua casca, mas eles não têm a sua alma, né? Então é sempre uma questão de uma proteção de uma essência que define, independente do corpo ser orgânico ou um androide, né? Então, basicamente, o que existe é uma versão, ou seja, você teve que traduzir um filme de uma cultura e filosofia específica para que ele fosse palatável, e aí, né, ou seja, mas claro, se perdeu muito do sentido, o filme não foi tão bem recebido, né, enfim, ou seja, tem que passar por um funil que passa pela autoridade do Ocidente, né, vamos dizer assim, né. Então, Ricardo, quer que eu vai você agora? Acho que eu posso pular isso. Isso também vai ter que ser pulado, acho que o nosso tempo está curto. O tempo já tá perto do final. Eu só para pontuar, acho que uma dessas obras que exemplifica essa ideia de um orientalismo, de um oriente místico imaginário, é o The Last Airbender, o Último Mestre do Ar, tanto a animação, que é muito boa, fantástica, os filmes, a série da Netflix e tal, mas é um oriente imaginário no sentido que ele cria elementos de um oriente, só que não diz que é o oriente, ele cria monges, ele cria, por exemplo, uma grande muralha intransponível, ele cria uma nação do fogo expansionista e por aí vai, sabe? Exemplos que a gente poderia ver na história do Oriente, ele remete a isso, mas ele não trata isso de fato porque a narrativa, o eixo narrativo, a forma de te contar a história é basicamente um modelo ocidental, a narrativa do herói, e aí eu vou chegar caminhando para o final, que é o nosso último bloco do texto, que é o quê? Usando tanto a ideia de campo do Bourdieu, quanto a ideia de orientalismo do Said, o Said vai usar um termo que é um discurso de autoridade. Ele vai pegar isso do Foucault, mas eu não quis entrar nessa questão do Foucault e por aí vai, mas ele vai usar essa ideia do discurso de autoridade. E aí, a minha discussão, a proposta que eu quero discutir, eu acho que cabe a gente poder levantar isso como debate, é o quanto essa ideia da jornada do herói, que o Campbell trouxe e foi ser lenda, um mito que Star Wars foi baseado na jornada do herói, isso é uma discussão também, mas se tornou um padrão, quase um padrão em Hollywood ou no cinema. Ghost in the Shell é um pouco disso, você vê que a adaptação do Ghost in the Shell teve que ser trazida para encaixar no formatinho que a jornada do herói quer que seja palatável ao público. Se é para ser palatável ao público ocidental, ok, mas você desconstrói, você cria uma visão do Oriente que é imaginada. Nunca é o Oriente, nunca é a descrição real do Oriente.
E aí eu poderia, o tempo não vai permitir, mas a gente poderia discutir, por exemplo, a questão do indivíduo, o elemento central da discussão, e eu discuto isso um pouco na minha tese. O Campbell ele tenta universalizar essa valorização da ideia do herói, tratar como algo que é comum a todas as culturas, e tanto o sentido do herói quanto o sentido mitológico. Isso tem uma raiz que vai até o século XIX, em autores que são dos chamados estudos de religião, como Cornelius Shelley e tal. E se você for na raiz disso de verdade, no fim é dizer que o protestantismo ocidental é a religião superior, ou é a visão de mundo superior a todas as outras, sabe? Então, tem sempre essas obras, ou essas fórmulas, carregam um sentido que desconstrói o outro, desconstrói o passado, desconstrói essas outras civilizações. Eu acho que a gente estourou o tempo, eu não quero me alongar muito, mas é isso, o texto não está nem finalizado, acho que a gente tem que um pouco ampliar um pouquinho ainda e bater a conclusão, mas eu acho que vale o debate, vale levantar essa bola para a discussão. É um pouco do que eu vi nos outros trabalhos de vocês também, então, se vocês tiverem contribuições para a gente também, nunca é uma pesquisa finalizada, nenhuma pesquisa nunca é finalizada, a gente desiste da pesquisa, basicamente isso, tá? E, novamente, agradeço o Eduardo, agradeço o Tauan, agradeço a revista, aos organizadores do evento. Igualmente. Eduardo, falar? Não, também agradeço a todos e estamos aí abertos a questões, dúvidas, sugestões. Obrigado, gente. Obrigado, Brides. Parabéns. Eu anotei algumas coisas, eu queria abrir o debate também, tratando essa questão do modo de compreensão de uma história, né, que vai diferir do Ocidente para o Oriente. Mas, ao mesmo tempo, esse modo de compreensão da história dentro do Ocidente, ele não é exclusivo, e quer dizer, ele não é único para o Ocidente inteiro, né? A gente tem todo um mercado que opera, principalmente o mercado hollywoodiano, das grandes produções, da Netflix, que vai operar no único modo de se contar uma história, né? E aí a gente vai entrar nessa questão da jornada do herói, de como ela é pautada como a única forma de se contar uma história e a forma majoritária para se contar histórias. E isso vai influir também nos próprios mercados independentes, seja de audiovisual, seja da literatura, que a gente vai ter no Brasil, na América Latina, mas no Oriente, principalmente, tratando dessa questão, né? Como é que vocês veem a transposição de obras feitas no Oriente, feitas num contexto de Oriente para o Ocidente, entendendo também que existe sim uma demanda de mercado que obriga e faz com que essas obras acabem se adequando, né? Ao mesmo tempo que elas vão ganhar um novo público, e muitas vezes elas não ganham esse público, porque não agrada, não é palatável para o público do Ocidente, elas perdem o público do Oriente por se distanciar do original, né? Como é que vocês veem essas contradições e esse grande paradoxo, né? De tentar ganhar mais público, se distanciando do público original, por esse orientalismo, e também não se aproximando do público ocidental, porque vai ver a obra como uma obra ruim. Eu posso usar um exemplo que fugiria do campo do cinema, digamos assim. Eu cheguei a botar no texto, que é um exemplo que eu sempre uso, que é não sei se vocês já ouviram a história da construção do Mario Bros. Da Nintendo. A Nintendo estava numa crise, início dos anos 80, estava numa crise tentando exportar máquinas de fliperama, basicamente, para os Estados Unidos, tentando ganhar mercado nos Estados Unidos. E ela tinha um jogo chamado Radarscope que não vendeu, basicamente é isso. O jogo não vendeu, não fez sucesso, e o videogame na época estava só tendo um boom grande, tinha sucesso recente, japoneses como Space Invaders e principalmente Pac-Man se tornou um produto global gigantesco, e a Nintendo queria entrar nesse mercado. E aí o presidente desesperado chama um cara que era desenhista das cabines de fliperama, chamado Shigeru Miyamoto, para dar uma ideia aí. E aí o Shigeru Miyamoto tem a chance da vida dele, conversa com o presidente, e aí ele começa a falar, não, nós do Oriente, a gente está se perdendo, a gente tem que falar de Disney, a gente tem que falar do herói que quer salvar a princesa, e por aí vai. E aí o Miyamoto, com o Gunpei Yokoi, que é o engenheiro que fabrica, eles produzem Donkey Kong, e posteriormente Miyamoto constrói Mario Bros. E Legend of Zelda. O que eu quero dizer é,
existe claramente no Japão, e nessas obras a gente pode ver, o exemplo do trabalho do Kawan seria talvez até uma pergunta. Essas transformações do catolicismo, ou em elementos do catolicismo, seria uma intencionalidade de tornar isso palatável ao ocidental? Assim como a Nintendo transformou o Radarscope em Donkey Kong para ele se tornar palatável ao ocidental? São discussões, posso estar divagando aqui, mas são pontos que a gente tem que pensar, tem que refletir. Mas eu acho que tem intencionalidade. A obra é fruto do seu tempo, então ela quer vender, quer mercado e por aí vai. Eu acho que cabe a gente colocar isso. E não é só refletir sobre isso. Uma parte que a gente talvez não tenha avançado por mais que eu goste muito do Bourdieu, sou apaixonado por Bourdieu, mas o campo não é só o campo, o público também se adapta e recebe a obra de outra forma. Acho que esse seria outra pesquisa, um outro debate, e por aí vai. Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi, Eduardo. Eu acho que é uma questão fundamentalmente econômica, tanto que hoje, nos anos 80, quando a conversa do Shigeru com o presidente da Nintendo se deu, o dinheiro estava em outro lugar, em outro hemisfério. Hoje não é bem assim, né? Você vê, por exemplo, em jogos de guerra, subitamente se lembrando que existiu uma guerra. A Segunda Guerra chegou também na China. Então você tem hoje jogos de tiro trazendo cenários da guerra entre chineses e japoneses, né? Uma vez eu estava vendo um jogo de primeira pessoa, enfim, situado ali na guerra sino-japonesa, né, anos 30, né, e um dos comentários que eu achei muito criativo, a pessoa falava assim: qualquer jogo de Segunda Guerra Mundial que não me force a invadir a Normandia pela bilionésima vez é um jogo bem-vindo. Então, basicamente, hoje, eu acho que a indústria também está, né, tentando ver o gosto do público oriental e trazer o videogame para uma realidade do público chinês, né, enfim, leste asiático, naquele momento, enfim, mas é fundamentalmente uma questão econômica, né, do momento que o mundo estava vivendo lá, estava vivendo aqui. Acho que iria por aí a resposta, né? Perfeito, perfeito. Eu lembrei agora, né, de como antigamente a gente tinha essa transposição, muitas vezes sendo feita, por exemplo, os Power Rangers, né, que são esses Rangers americanos, que é baseado também numa série, se não me engano, exato. E a gente tem também o próprio Pokémon, que vai ter o Satoshi sendo chamado de Ash, por também uma transliteração para o Brasil, do Brasil e Estados Unidos, principalmente, né? Então é muito interessante a gente ver esse movimento que acontece, principalmente acontecia muito antes, mas não deixou de acontecer, desse orientalismo para com os produtos culturais de outro hemisfério, né? Entender que quando algo chega no Brasil, ou quando algo chega no audiovisual, e tomando novamente o trabalho do Kawan, porque é um exemplo claro disso, tem elementos que são distantes tanto do material original, mas tanto da cultura do país que fez, a gente pode entender que isso é moldado, isso é feito por um motivo, né? Seja um motivo econômico para vender mais, seja porque vai abranger um público maior, porque esse motivo ele vai respaldar em como a obra vai ser lida, né? Eu acho que vocês foram muito felizes em trazer esses exemplos, seja da Mulan, seja do Avatar, que são exemplos realmente de orientes, principalmente o Avatar, que é uma obra americana, que é um oriente inventado ali, sem se assumir oriente, né? Eu fiquei realmente bem contente de ver essa problemática sendo trazida e levantada, porque é algo que realmente dá muito pano para manga, dá muita discussão. Deixo aberto para quem quiser comentar também. O pessoal está tímido. Não tendo mais comentários, só tenho a agradecer a vocês, meninos. Realmente muito bom. Obrigado. E vamos agora para o Aleph. Aleph, já consegue apresentar? Estás? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu só apresentar aqui, por favor. Aí eu abro a câmera, tá? Tranquilo, teu tempo. Bem, serei bem sucinto, tá? Nas minhas palavras. Vamos lá.
Estão para ver direitinho aí? Sim, dá para ver. Vamos lá. Ok. Só apresentar aqui. Tenho 15 minutos, é isso? Exato. Certo. Bem, eu vou apresentar, então eu vou sair um pouco aqui, rapidinho, para a gente começar. Bem, o título do trabalho tem a seguinte mensagem: Ensino de História Negra Norte-Americana por meio das representações do super-herói Luke Cage. Alice Mendes dos Santos. Eu acho que inicialmente é importante eu me apresentar. Bem, eu sou licenciado em História e Pedagogia e tenho 7 especializações entre ensino de História, Pedagogia e também questões étnico-raciais. Fiz mestrado na UFPB, Universidade Federal da Paraíba, e a minha dissertação também ela foi sobre questões étnico-raciais. E atualmente eu estou doutorando em História pela UFPE, PPGH-UFPE, sendo financiado pela CAPES, né? E lá eu também trabalho, na minha tese de doutorado, as questões étnico-raciais. Então, as questões étnico-raciais estão comigo desde a graduação, desde lá do PIBIC, também no meu TCC trabalhei sobre questões políticas e questões étnico-raciais no Brasil. Então, assim, vem perpassando a minha vida acadêmica, as questões étnico-raciais no Brasil e no mundo, né? Então, atualmente sou professor aqui no estado de Pernambuco e vamos lá. Bem, passando aqui o slide, tá conseguindo passar e vocês verem aí, né? A apresentação geral. Sim, tá tranquilo. Tá bom, vamos lá. A apresentação geral, ela diz a seguinte coisa: eu acho que é importante a gente primeiro observar essas questões para poder a gente ir para as aplicações que foram feitas dentro de sala de aula na sequência didática. Sala de aula no ensino de história como lugar de construções de aprendizagens. O que é isso? Essa aplicação, ela teve a sala de aula como o local de construções de aprendizagens, tanto aprendizagens voltadas àquilo que está na historiografia, quanto também aprendizagens correlacionadas àquilo que as representações da série Luke Cage nos proporcionou. E é importante isso porque, na verdade, essa sala de aula não é uma sala de aula onde o professor de história apenas apresenta ou traz os conceitos e relaciona os conceitos, mas é uma sala de aula onde os alunos também têm a sua carga de conhecimento, e aí nós temos, por exemplo, o Paulo Freire falando em pedagogia da autonomia, toda essa questão de como o aluno ele tem toda uma bagagem social, tá? Representativa, significativa, que ele traz também para dentro da sala de aula. Então, dentro da sala de aula no ensino de história, o professor não é detentor do conhecimento, mas ele traz esse conhecimento para debate, ele traz esse conhecimento para construções de aprendizagens a partir da realidade historiográfica e também de toda a bagagem afetiva, socio-histórica que o estudante ele tem construído ao longo da sua vida. Bem, eu acho que um outro ponto interessante da gente tratar é o ensino de história e a efetivação das leis de 10.639, de 2003, e a 11.645, de 2008, que trata sobre ensino de história e cultura brasileira e indígena nas escolas. Esse trabalho e essa aplicação que foi feita dentro da sala de aula, ela está justamente em aderência com essas leis, ou a efetivação dessas leis, a 10.639 de 2013 e a 11.645 de 2008. Haja vista que as questões étnico-raciais, no que diz respeito às questões étnico-raciais norte-americanas, também têm correlações com as questões étnico-raciais no Brasil. Então, há uma relação histórica, uma relação histórica social entre as questões étnico-raciais nos Estados Unidos e do Brasil. Haja vista, com certeza, com as suas especificações históricas, sociais,
e etc, tá? Então, assim, é importante a gente declarar isso, tá? Que essas aplicações é a efetivação das leis 10.639 e 11.645 que estão vigentes no país, tá? Um outro ponto interessante é o ensino de história entre os personagens históricos e as representações. O que é que eu quero falar com isso? É que o ensino de história, ele pode ser vasto, ele pode dar possibilidades, e as possibilidades são imensas entre aquilo que são personagens históricos, ou seja, personagens que existiram, personagens que estão na história, na historiografia, biografados, com as representações que são produzidas a partir desses personagens históricos, mas não só personagens históricos, como também das representações que eles vão proporcionando no meio cultural, social, etc. Bem, partindo dessa apresentação geral sobre aquilo que, de forma geral, o nosso trabalho ele traz como pressuposto, eu queria avançar nos slides, e o slide seguinte ele vai falar sobre recorte de espaço e tempo. Eu acho que é importante a gente tratar sobre as questões de espaço e tempo, principalmente num trabalho que fala sobre história. Então, o espaço é a escola de referência, a Rota de Nova Descoberta, em Recife, aqui em Recife, em Pernambuco, onde moro, né, onde dou aula, e o recorte temporal foram sequências de aulas no ensino do ano letivo atual, de 2025, tá? Então, assim, foram algumas sequências de aula que eu trouxe, baseado naquilo que está posto no currículo, mas também baseado na minha vivência acadêmica, experiência e a procura de ser um educador antirracista, que eu trouxe essas sequências de aula no ensino básico, tá? No ensino médio, aqui nessa escola, como está posta para vocês. Bem, prosseguindo, eu vou falar um pouquinho sobre a série Luke Cage, mas antes de tratar sobre a série Luke Cage, e aí eu não quero tomar muito tempo de vocês, não quero aprofundar sobre a série, então, quem quiser, inclusive, hoje, atualmente, assisti-la, ela está posta, tá, na Disney+, mas, basicamente, a série Luke Cage, ela parte do quadrinho, né, desse quadrinho que foi lançado em 1972 pela Marvel, que tinha como título, né, Luke Cage, o herói de aluguel. Haja vista que nós temos todo um arcabouço sócio-histórico que vai justamente ocasionar para que a Marvel, em 1972, apareça com esses quadrinhos sobre heróis negros, como, por exemplo, o Cage, o primeiro herói negro, mas também existe todo um arcabouço sócio-histórico que vai trazendo à tona produções como, por exemplo, o Antes do Luke Cage, né, de quadrinhos como Antes do Luke Cage, que é os Panteras Negras, que trazia justamente todo esse movimento de resistência estadunidense contra o racismo e aquilo que os Estados Unidos estava justamente naquela época, né, nas décadas de 1960, 70, ali muito emergente, que era a segregação racial nos Estados Unidos, e toda a luta dos negros, tá, ali contra todo o racismo institucionalizado que estava nos Estados Unidos na época. Haja vista, nós tivemos, por exemplo, nesse período, pessoas ou personagens históricos marcantes, como o Martin Luther King Jr., tá, e também o Malcolm X, e movimentos negros norte-americanos que estavam ali lutando e resistindo todo o processo de segregação, tá? Então, assim, todo esse processo histórico, ele ocasiona também na produção desses materiais, como, por exemplo, o primeiro herói negro em quadrinhos Luke Cage, tá? Só que esse quadrinho, ele, inicialmente, se tinha a perspectiva de lançar um filme, mas por questões específicas, acabou que foi lançado apenas o quadrinho. Em 2016, a Netflix lançou, tá, Luke Cage como uma série Netflix, tá? Só que atualmente, por questões talvez burocráticas, a Netflix não está mais com essa série posta lá no seu sistema. Hoje, atualmente, quem quiser assistir, Luke Cage é uma série que está posta na Disney+, como eu já falei antes. Então, é importante trazer esse arcabouço histórico, sócio-histórico, e também da série,
para a gente perceber algumas questões de como a série vai se comportando, né? Esse herói negro, tá? Que estava ali sendo, né? Trazendo algumas questões de luta, de resistência social, tá? Em um bairro nos Estados Unidos, esse herói negro que lutava, né? Lutava contra toda a injustiça social, então trazendo todos esses aspectos sócio-históricos do que estava também ocorrendo nas décadas de 1960 e 70 nos Estados Unidos. Bem, eu acho que é importante a gente trazer, ou eu trazer para vocês, aquilo que foi tratado em sala de aula, Luke Cage e a história negra norte-americana em sala de aula, que é o que eu já falei um pouco para vocês. Mas eu acho importante trazer a aplicação como se deu. Bem, primeiramente, eu trouxe na lousa, né, toda uma explicação daquilo que seria a série Luke Cage, as questões mais importantes, os conceitos mais importantes e as representações mais importantes trazidas na série, e fazendo relações também com todo esse arcabouço sócio-histórico que estava acontecendo nos Estados Unidos entre as décadas de 1960 e 70 para os alunos, tá? Alunos de ensino médio, como já falei antes a vocês. Então, assim, primeiro foi trazido em sala de aula, toda essa explicação na lousa. Numa outra aula, foi trazido justamente as partes da série, algumas partes da série, nas quais Luke Cage estava atuando contra as injustiças que ele via ali no Harlem, né, no bairro dos Estados Unidos. E, a partir daí, numa outra aula, foi pedido para que os alunos, tá, a partir de pesquisas feitas em casa, de todo um arcabouço também construído a partir das aulas, eles construíssem dentro de sala de aula alguns escritos daquilo que eles compreenderam sobre a aula e também daquilo que eles aprenderam, tá, a partir de tudo que foi falado em sala de aula sobre a história negra americana, a partir das representações Luke Cage e de tudo que foi explicado em sala de aula. Diante disso, eu acho importante a gente trazer justamente essas produções dos estudantes, haja vista que eu não estou trazendo o professor como um detentor do conhecimento, mas os alunos também como produtores ou construtores dos seus próprios conhecimentos. E, a partir daí, analisando as produções de texto dos estudantes, eu pude perceber que, dentro dessas produções, para além do que eles trouxeram, né, e das relações que eles fizeram entre a série Luke Cage e os líderes negros norte-americanos que foram citados, como Martin Luther King Jr. e Malcolm X, os alunos procuraram, por exemplo, construir nos seus textos, de forma autoral, né, não copiado de ChatGPT ou coisa do tipo, porque eu não permiti, mas que fosse algo que eles mesmos, de forma autoral, produzissem, revelando essa importância, né, desses movimentos sociais que ocorreram nos Estados Unidos em 1960 e 70 contra o racismo, tanto de forma cultural, como, por exemplo, nas representações de Luke Cage, nos quadrinhos, e atualmente, né, sendo trazida à tona a série, como também dos movimentos sociais, como, por exemplo, o movimento Pantera Negra e todo aquele movimento contra o racismo nos Estados Unidos, né, nas décadas de 1960 e 70 que estava ocorrendo. Bem, algumas outras percepções, e a gente já parte para o fim, para eu mostrar para vocês as minhas bibliografias. Outras percepções seria justamente aquilo que eu entendi, que eu compreendi a partir dessa aplicação e dessa série de aulas sobre as questões étnico-raciais nos Estados Unidos, as suas relações também com o Brasil, haja visto que eu trouxe também questões acerca disso, como, por exemplo, a própria influência, tá, de todo o movimento negro norte-americano nos movimentos sociais e movimento negro no Brasil. O que eu pude perceber é que, trazendo essas representações dentro de sala de aula no ensino médio, como, por exemplo, representações cinematográficas, de quadrinhos, os alunos eles concebem as experiências, as percepções historiográficas de forma mais significativa, palatável para eles, e eles conseguem, a partir daí, construir conhecimentos sobre os assuntos que estão sendo tratados em sala de aula. Então, essas foram outras percepções, tiveram várias outras, mas eu acho que, de forma resumida, é isso que eu quero trazer para vocês.
e, a partir daí, as bibliografias ou referências que eu trouxe para basear esse trabalho, como, por exemplo, o conceito de aula-oficina, tá, de Isabel Barca, né? Trouxe também Luiz Fernando Serra, com ensino de História e Consciência Histórica, implicações didáticas em uma discussão contemporânea. Eu trouxe também, por exemplo, uma análise que o Fernando Pereira Silva faz, né, Super-heróis negros e negras, referência para a educação das relações raciais, ensino de História e cultura brasileira e africana. Eu trouxe também, né, o Soares e o Silva, tratando sobre a questão da própria série Luke Cage, tá? E a representação da luta de uma comunidade sitiada. Então, ele vai fazer ele, né, e os seus coautores vão fazendo esse trabalho de análise sócio-histórica e sócio-representativa da série Luke Cage, tá? E trouxe também, por exemplo, a Larissa Moreira Viana, que vai falar sobre o Atlântico Negro e essas narrativas acadêmicas e questões para o ensino de história das Américas, ou seja, como as questões de narrativas, tanto acadêmicas, mas também representativas, como, por exemplo, de séries, de quadrinhos, vão também dando parâmetros, vão dando base para que esse ensino de história das Américas, o ensino de história do Atlântico Negro seja efetivado dentro de sala de aula. Bem, basicamente foi isso. Muito obrigado. Parabéns, Aleph. Bela apresentação. Eu anotei algumas coisas, queria conversar também. Primeiramente, parabenizar o teu trabalho em sala de aula. É muito comum a gente ver o referencial de Martin Luther King e o Malcolm X sendo construído a partir do X-Men, né? A figura do Charles Xavier e do Magneto, né? Mas me é uma grata surpresa ele sendo construído a partir de uma figura negra também, e não uma figura de dois heróis. O Magneto vai ser um herói judeu, né? Mas são ambas representações lidas como brancos, né? E aqui a gente vai ter essa mesma leitura desses dois nomes importantíssimos para o movimento negro, para o movimento negro dos Estados Unidos como um todo também, sendo lidos a partir de Luke Cage, que é um herói negro, né? Isso já é um grande diferencial, né? Porque não é assim que costuma acontecer, pelo contrário. Gosto também dessa ideia, que é até mesmo freiriana, né? De construir conhecimento a partir da realidade do educando, né? Tu dando uma aula para uma turma de ensino médio, tu vai construir conhecimento com eles a partir de quadrinhos, a partir de série, a partir de algo que está dentro do universo imaginável e da realidade concreta deles, né? Eu acho que isso é uma grande percepção, até pela publicização da história e conseguir transformar a história e a didática em história muito mais próxima aos alunos do que era há 10 anos atrás, né? Eu queria saber se tu tens como fazer um relato das percepções dos alunos, como foi para eles, se eles tinham algum outro referencial de quadrinhos, de séries que eles comentaram contigo, queriam tratar também. Eu tenho um exemplo, eu não tenho ele aqui agora, mas tem uma graphic novel da Turma da Mônica, que é do Jeremias, o nome é Pele, né? E é uma graphic novel excelente, eu não vou ter ela aqui comigo agora, mas ela vai trazer também todas as questões do aspecto da vivência de um menino negro dentro do seu grupinho, que é majoritariamente branco, dentro de uma realidade do bairro do Limoeiro, ali da Turma da Mônica, e eu acho que é uma leitura muito válida, muito boa também, né? Mas deixo a palavra contigo, que eu quero te ouvir. Bem, é importante a gente destacar que a Escola Rotary de Nova Descoberta está num bairro periférico do Recife. Então, isso acaba trazendo outras percepções desses estudantes, porque muitos deles, como a gente está falando de um bairro periférico, infelizmente, muitos deles não têm acesso a plataformas de vídeo. O que muitos deles, por exemplo, me falaram nessas aplicações professor, eu vejo um vídeo no TikTok sobre determinado personagem negro, um fala sobre... Então, assim, mas eles não têm muito acesso a essas plataformas e a quadrinhos, né? Então, assim, é algo que foi muito primordial para eles, né?
Então, assim, mas uma questão que eu achei importante nessas aplicações foi as representações que Luke Cage fazia, que era desse super-herói que combatia o crime, que combate as injustiças sociais, e que isso foi muito significativo para eles. Haja vista que a gente está falando de um bairro onde a violência é super evidente, né? Onde e é composta de pessoas negras. No bairro Nova Descoberta é composta de pessoas negras, aqui no Recife. Então, assim, isso foi muito representativo para eles, porque eles viram, por exemplo, no herói Luke Cage, essa representação, e eu pude perceber, inclusive, isso nos escritos dos estudantes, né, nas percepções deles, que é esse herói que vai combater o crime e que vai ser essa pessoa onde eles vão ter essa referência, ou tiver essa referência. Então, tudo isso foi percebendo, tanto nas conversas em sala de aula com eles, mas também nas produções deles. Então, assim, levando em consideração isso que você perguntou, eles trouxeram, sim, tá, outras séries, outros quadrinhos, mas não de forma efetiva, dizendo, professor, eu li tal quadrinho, professor, não, eu vi tal quadrinho, por exemplo, no TikTok, dando esses spoilers, mas não que foi de forma aprofundada, né? Eu espero ter respondido, João. Respondeu perfeitamente. Fábio, por favor. Fábio, não te escutamos. Fábio, a gente não consegue te escutar, tá? Eu vou passar para o Ricardo, e aí não sei se tu tenta entrar ou sair para ver se resolve a questão do áudio. Pode ir, Ricardo. Posso falar? Primeiramente, Aleph, parabéns pelo trabalho mesmo. Eu trabalhei com turmas de ensino fundamental, ensino médio, e como sequência didática, o modelo que você propôs é brilhante, brilhante mesmo. Você fazer os alunos buscarem o conhecimento, construírem suas próprias relações, você levar o conteúdo. Uma das minhas questões, eu acho que você já acabou já respondendo em relação a esses referenciais, principalmente, mas se eles construíram paralelos com referenciais locais, figuras brasileiras, artistas, por exemplo, pensando, se interpreta determinada figura como num sentido heróico ou num sentido positivo, eles construíram paralelos sobre isso, e até como pergunta de sentido metodológico mesmo, para quais turmas você adaptou esse tipo de atividade? Porque eu me lembro, por exemplo, em turmas, se a gente pegar de ensino médio, seria um conteúdo mais para segundo e terceiro ano, mas acho que, por exemplo, para um nono ano, para um oitavo ano, seriam conteúdos que seriam também muito interessantes. Eu não sei se você conseguiu adaptar ou se você pretende adaptar, como é que seria essa experiência. É outra linguagem, outra forma de trabalhar também. Novamente, parabéns pelo trabalho, muito obrigado mesmo. Posso responder, John? Ok. Claro, o palco é teu. Bem, Ricardo, é interessante isso, porque sobre a sua primeira questão, nós percebemos que os alunos, inclusive esses alunos, e aí já respondendo a sua segunda questão, alunos do segundo ano do ensino médio, né, foram basicamente esses alunos, os 3 segundos anos, segundo A, B e C, né, que são os meus segundos anos, eles fizeram relações, e aí eu pude perceber, tanto nas falas, quanto, por exemplo, nas conversas, eles falando sobre isso, com a minha própria pessoa enquanto professor em sala de aula. Porque o que acontece? Inclusive, há poucos dias nós tivemos, né, o vice-diretor, ele é uma pessoa negra, e um aluno chegou para ele e disse, sabia que você é para mim uma inspiração? E assim, foi muito, muito forte, porque assim, a gente está falando de alunos negros, de periferia, que veem na gente enquanto professores, enquanto diretor, enquanto pessoas que estão ali
representando o Estado e dando essa percepção de vida diferente para eles, também essa questão de como uma pessoa que tem, que é uma liderança, que tem, por exemplo, perspectivas outras para dar para esses estudantes. Então, assim, eu vi essas relações não a partir de coisa muito distante, como, por exemplo, de líderes locais, não, mas a partir das nossas próprias perspectivas enquanto professor, enquanto docente negro. Então, eu vi essas relações, e é importante isso porque, a partir daí, você percebe como as possibilidades que se dão a partir dessas questões étnico-raciais dentro de sala de aula são possibilidades do aluno se ver enquanto ser no mundo, o aluno negro principalmente, né? Então, estamos falando de uma sociedade, de um bairro de 80% de pessoas negras, então, assim, nossos alunos, em sua grande medida, são pessoas negras, e vendo no próprio docente também essa inspiração, e essa inspiração que traz, a partir de outras representações, como Luke Cage e líderes negros norte-americanos, possibilidades outras de resistir todo um sistema, né, colonial e todo um sistema que vem oprimindo historicamente as pessoas negras e ver nisso outras possibilidades de ascender socialmente. Então, é nisso que eu pude perceber nessas sequências didáticas, tá? Brilhante, brilhante, Aleph. Obrigado mesmo. Parabéns. Fábio, quer tentar falar agora? Eu vou falar pelo e-mail do Cauã aqui. Diga. Então, eu tenho pesquisado quadrinhos assim há um tempo, né? E assim, algumas indicações, assim, não sei se você já conhece os trabalhos da Natânia Nogueira, não ia sair o nome dela. A Natânia Nogueira é uma historiadora. Ela tem trabalhado muito mais com a questão feminista, mas ela tem utilizado os quadrinhos em sala de aula e as publicações da galera da ASPAS, né, que é a Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial. É uma associação de pesquisadores em histórias em quadrinhos aqui no Brasil. E depois outros trabalhos assim, que são mais regionais, nacionais, na verdade, né, que é interessante, talvez, com os alunos maiores, enfim, né, de trazer, que é Angola Djanga, né, do Marcelo de Salete, que eu acho que é uma obra maravilhosa, assim, para trazer para os alunos. E não sei se tu conhece o Conto dos Orixás do Bucanuto, que também é outro, pega essa estética dos quadrinhos, de heróis, né, essa coisa meio a lá Jack Kirby, assim, né, e que também é uma potencialidade, assim, para trazer, porque é isso, aquela coisa, é a narrativa rápida, tem as tensões ali que são próprias do gênero de super-heróis, né, mas também tem toda essa questão de trazer, é como se a gente tivesse visto uma história de Thor mesmo, assim, uma história em quadrinho de Thor, mas com os orixás, né, só que com a brasilidade que está presente, com a questão das questões afro-brasileiras também, que eu acho que também podem auxiliar nesse processo de aprendizagem deles, né. Enfim, de entender também as dinâmicas da nossa constituição cultural, né, histórica, também acho que são quadrinhos bem interessantes para trabalhar. Então, assim, mais essas indicações, assim, que eu trago para complementar o teu trabalho, que eu achei muito bom, na verdade, é excelente, assim. Na verdade, os trabalhos todos aqui da sala eu achei muito bons, né. Parabéns, pessoal. Muito obrigado, Cauã. Cauã, né? Ela é Fábio. Fábio, né? Isso, obrigado. É Fábio, é que eu estou no perfil do Cauã, a gente está no mesmo cômodo, na verdade. Tudo certo. Muito obrigado pelas indicações, tá? Muitos não sabiam, e aí vou pesquisar, tá bom? Obrigado mesmo. Caso alguém tenha mais alguma questão para o Aleph, por favor, sintam-se à vontade. Perfeito. Muito obrigado, Aleph, pela apresentação. A gente teria ainda mais 2 apresentações, mais 3 no caso, né? Uma da Ana Paula e outras 2 da Emily, mas nenhuma das 2 está presente. Então, acredito que nós iremos ir encerrando por aqui, né? Fiquei muito feliz com o espaço, muito feliz com as apresentações que tivemos hoje. Estão todos de parabéns. Deixa eu até abrir minha câmera. Não consegui abrir a câmera. Estão todos de parabéns, eu não tenho muita coisa realmente. Tentei participar
de todas. Não sei se é necessário print, porque está sendo gravado, né? Então, fica aí a questão. Vai ser publicado no Instagram mesmo, no YouTube, depois vocês mandam o link para a gente? O Fábio falou que vai tirar print. Eu vou tirar Perfeito, print agora, e as apresentações vão estar disponíveis no YouTube depois. Tá bom, então. Abrindo a câmera aí para a gente poder todo mundo participar do print e ficar o registro da apresentação de hoje. Será que foi? Perfeito, então, muito obrigado, pessoal, parabéns pelas pesquisas, parabéns pelas apresentações, foram ótimas, realmente aprendi muita coisa, peguei bastante referencial, espero estar vendo mais pesquisas de vocês estando sendo desenvolvidas, né, para que a gente consiga fortalecer ainda mais essa área da cultura pop, dos estudos nerds, geeks. Cada vez a gente está vendo mais pesquisas de tanta qualidade quanto as de vocês. Não sei se o Fábio quer falar algo. Então, só agradecer, né, gente, assim, pela presença de todos, pelo comprometimento aqui em estar presentes, né, contribuir um pouco, então, com a ciência, né, com as pesquisas nas ciências humanas, que a gente, é tão caro fazer pesquisa nas ciências humanas hoje, né, e ainda mais trabalhando com temas sobre cultura pop, isso é bem, nós somos atacados de vários lados, muitas vezes, né, e também fazer um convite, né, porque hoje às 7 horas a gente vai ter a palestra dos professores Mário Marcelo Neto e Felipe Raduns Kruger, né, que vão trabalhar sobre a questão do trauma na cultura pop, né, trauma nas mídias, nas narrativas. Às 7 horas, então, no canal do YouTube da revista, a gente vai colocar de novo lá a chamadinha no Instagram, e com o link, né, e é isso, pessoal, mais é agradecer mesmo pela presença, foi o último ST do evento, né, então fechamos com vocês, e fechamos com chave de ouro, né, e vou pedir então para a Mariana encerrar a gravação. É isso, pessoal, muito obrigado mesmo.